As imagens, tão fiéis à realidade, chegam até a confundir. Isso aconteceu. Essas imagens são do longa Rocinha. Toda a história tem dois lados, que foi gravado dentro da maior comunidade do Brasil. 70% da equipe é composta por moradores locais. Vamos assistir a reportagem que foi produzida em função da divulgação dessas imagens. O filme Rocinha, Toda a História Tem Dois Lados, narra uma tentativa de invasão da maior favela do Rio de Janeiro durante uma guerra travada por dois bandos rivais. A história é contada pela perspectiva de uma menina de 11 anos, filha de um traficante, e uma mulher trabalhadora. Cenas cheias de realidade mostram os donos da comunidade, a rixa entre eles e ainda o inevitável confronto com a polícia. A produção esteve entre os assuntos mais comentados por causa dessa cena. A gravação do longa que mostra homens armados descendo uma ladeira da comunidade, rendendo policiais. A cena viralizou fora de seu contexto após o Supremo Tribunal Federal decidir impor limites à política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro em agosto de 2020. As imagens foram compartilhadas com legendas que dão a entender que se trata de uma cena real. O autor da postagem original é um dos atores do filme, Peter Brandão, que interpreta o criminoso Fininho. Vamos fazer o vídeo, fizemos o vídeo viralizou. Só que o mais incrível, assim, foram os comentários, né, galera? Tipo, agora é o novo dono da Rocinha e tal. Foi uma situação, assim, um pouco complicada na época, né? Mas depois a gente achou graça, foi tudo maravilhoso, né? Ajudou ali também a expandir ali, de certa forma, o que a gente queria da imagem do filme. A confusão entre ficção e realidade ainda rendeu boas risadas entre os atores. Risos que deram lugar ao medo em outro momento simbólico para todo o elenco: a morte de Elias Maluco. As gravações do longa Rocinha, Toda a História Tem Dois Lados começaram um pouco antes da pandemia e a previsão é de estrear nas telonas em maio do ano que vem. O grande problema que nós estamos vivendo hoje, para além da tragédia social que existe dentro dessas comunidades, são as informações que saem por aí, e às vezes fantasiosas, né? É claro que existe um problema sério de segurança pública dentro da Rocinha, na maior favela desse país. É uma favela que tem uma topografia que vai invadindo a Floresta da Tijuca. Tem um centro comercial enorme. É uma coisa impressionante. Ela entrou na Rocinha, a Raíssa de Castro, que é a diretora do filme Rocinha, Toda História Tem Dois Lados, e topou falar com o Flagrante. Está aqui. Raíssa de Castro, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a turma do Flagrante. E o filme acabou ganhando destaque muito em função da divulgação dessas imagens, dizendo que são imagens reais dos bandidos atuando na Rocinha. Mas fato é que dentro desse filme, para além de mostrar a realidade da segurança pública, a gente mostra uma comunidade esquecida pelo Estado. Boa noite, William. Prazer estar aqui. Foi muito importante aceitar esse convite, porque eu acho que é uma história necessária para ser contada. A Rocinha, ela é uma comunidade como outra qualquer, que tem os seus problemas de saneamento básico, da criminalidade sim, mas existem moradores honestos, pessoas que acordam cedo, que trabalham, que mesmo assim são um pouco felizes. A Rocinha é uma mãe, ela recebeu a equipe inteira com muito carinho, muito respeito, e é um problema sério, sim. A gente precisa falar isso. E o filme da Rocinha, ele é contado diferente de tudo que se falou de uma favela. Por quê? Tudo que a gente sabe de uma favela é sobre guerra, drogas, tráfico, né? Claro que a gente fala do filme, mas o nosso foco é contar a história do morador. A história é contada de dentro para fora, no olhar de uma criança. Que a gente tem a criança como esperança de um país,
a criança como a esperança de um futuro melhor e trazer para dentro da comunidade teatro, arte, cultura. É isso que o filme quer mostrar. E é importante esse espaço para a gente, porque nós não temos grandes patrocinadores, né? Mas nós temos uma equipe maravilhosa, profissional, e aonde a gente deu oportunidade para os moradores da comunidade vir trabalhar, fazer cinema junto com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elise. Você esteve na comunidade na região da Macega, que é aquela parte mais... É a parte mais pobre da Rocinha? Sim, é o alto, né? É o alto. O que você viu lá? Olha, é impressionante que a gente tem a pessoa passando fome bem perto da gente. Isso é muito triste, mas já está mudando um pouquinho, porque as pessoas já estão tentando ajudar. Olha, é triste, eu fiquei sabendo de um relato que no Natal, essa parte alta, a família fecha a porta para que as crianças não vejam embaixo a comemoração do Natal, porque elas não têm em casa nem ceia de Natal, sabe? Eu fiquei chocada com isso, mas a galera da Rocinha, eles são muito humanos e eles estão se unindo para começar a ajudar eles mesmos. Eles não estão mais esperando por ninguém, eles estão se unindo para se resolverem, sabe? E atrás realmente de se ajudar, porque não dá para esperar, não dá. Realmente não tem condições, então, porque para mim é inadmissível do meu lado ter alguém tão próximo. Eu moro em Copacabana, que está dominado também por pessoas carentes. Assim, a gente precisa tentar chamar a atenção que existe pessoas dentro de uma comunidade que já é pobre, que é mais pobre do que essas pessoas. É triste demais isso. E deixa eu te falar uma coisa, quando você vai fazer esse filme na Rocinha é uma área dominada pelo Comando Vermelho, né? Como é que foi essa relação para poder gravar dentro da Rocinha? Eu procurei o Castelo Branco, né? Que ele é o presidente do bando favelado da Rocinha, que é o Bando Cultural Favelado. Ele me pediu um espaço para apresentar uma peça de teatro aqui em Copacabana, onde eu estava apresentando também. E ele trouxe essas crianças para cá. E as crianças viram a minha peça infantil e me pediram para trabalhar comigo. Aí eu prometi um filme. Eu subi a Rocinha sem conhecer ninguém e fui encontrando atores, né? Já desacreditado da profissão, já sabendo que não tinha oportunidades, por não ter condições de estar pagando um curso, por não ter condições de ter uma estrutura para aprender mais sobre a arte, né? Então eles toparam comigo e aí eu fiquei 1 ano lá preparando o elenco, dando oficina, fazendo laboratório, ensaio e entendendo o universo deles também, que até então para mim era desconhecido. E eu te confesso, como qualquer pessoa nesse país, eu tinha muito medo da comunidade. Eu nunca tinha subido uma comunidade antes, né? Quando o Castelo chegou para mim no pé da Rocinha e falou, agora vamos subir, eu fiquei nervosa. Depois eu falei, eu tenho que contar essa história, então eu não posso ter medo. Vamos lá ver se esse bicho é tão de 7 cabeças mesmo. E fui agregando, conhecendo e fui muito bem recebida. As pessoas lá, elas têm um coração imenso. E olha, gente, a comunidade não é conivente com o crime. A comunidade não é. A família do bandido não é bandida, sabe? Não é. Os filhos não são bandidos. Eu conversei com todo mundo, eu conto a história de crianças que têm o pai no tráfico, que tem um sonho, que quer ser ator, sabe? Que quer correr atrás, quer dar certo, sabe? Quer dar certo. Então, quando você conta a história de uma criança, né, com o pai, eu não sei se é a história do NEM, porque a história do NEM... Porque o NEM, ele tem uma história, e isso eu ouvi lá atrás, ele trabalhava numa empresa, acho que de telefonia, algo nesse sentido, e ele vai pedir ajuda porque a família, a filha dele tem uma doença. Ele vai pedir ajuda, não consegue, ele encontra apoio no crime. E depois ele vira e acaba se tornando quem ele se tornou, o NEM da Rocinha e tal. Mas a história que ele conta e que a turma conta na Rocinha, de que ele, em função da doença de um filho, encontra dificuldades e vai para o mundo do crime. Essa é a história que eu ouvi. Não sei se você já ouviu essa história aí. Já ouvi também essa história, sim.
já ouvi. Mas a história que eu conto não é disso. Eu conto a história, assim, o nome já diz, toda história tem dois lados. Eu conto, sim, a pessoa vítima do sistema. Existe, sim, eles são vítimas, todos ali. De não ter uma base, de não ter uma expectativa de vida, de não ter condições financeiras. Sérios problemas, são sérios. Existe uma associação de moradores que correm muito atrás para melhorar aquilo ali, mas é muito difícil, eles são pequenos demais. E assim, o Pedrinho, que é o garoto que o pai é traficante, quando tem um confronto, ele corre para a mata na ingenuidade dele de querer proteger o pai. E o garoto fala, pai, vamos, eu vim aqui te tirar daqui. O pai fala para ele, não tem mais volta para mim, eu tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui porque eu quero. E o garoto sai, quando o garoto sai, entra a facção e mata esse pai, e esse menino desce a ladeira no som do tiro da morte do pai dele. Como eu conto também a história de uma outra criança que o pai quer sair e não consegue. Então são várias histórias. Tem gente que não quer ser, mas não teve outro. Aí vou falar, não houve outro caminho. Aí vai ter gente que vai falar assim, como não houve outro caminho? Gente, a realidade de uma comunidade é totalmente diferente da nossa realidade. Os pensamentos, as expectativas são outras. É muito delicado falar sobre isso, porque é um assunto perigoso e posso falar e jogar até contra mim. Não defendo, acho que a gente precisa acabar com isso, acho que a gente tem que, o nosso país está tão sofrido, merece realmente acabar com tudo isso, mas existe muita coisa por trás que não cabe aqui para a cultura, para a gente. O que cabe para a arte, no meu modo de ver, é mostrar o outro lado, tanto como eu mostro da polícia também, porque é muito triste ver que alguém fala, a polícia só tem bandido. Não, a polícia não só tem bandido. A polícia tem muito homem honesto que acorda cedo, que deixa sua família e vai trabalhar com as condições mínimas. Eles não têm condições, porque também eu falo desse lado, sabe? Existe sim maus policiais, existe, isso é uma realidade, não é a Raíssa que criou, é a realidade que está aí para todo mundo ver. Mas existe também policiais que amam a sua farda, estão ali porque amam, sonharam em ser policiais. Então eu conto esses dois lados, como eu conto também os dois lados dos bandidos. Então. Os caras que também não deram certo, que tudo encaminhou para eles irem. Como também conto que não é legal ser bandido. Não é legal mesmo. Como ali na comunidade tem muita gente que tem ali a expectativa é ou motoboy ou traficante. Não, existe um outro leque. E eles precisam entender e conhecer esse outro leque. Precisamos mostrar isso. E quando a gente fala de motoboy, o mototaxista na Rocinha, ele é uma realidade, né? Eu não sei quanto é que tá, R$2 para subir ou aumentou? Eu acho que tá R$3,50. R$3,50. Andei muito naquela moto. Para você subir a Rocinha, porque tem lugar que você não vai de carro, irmão. Só vai de moto. Você vai pagar R$3,50, vai subir na garupa de uma moto e o cara vai te levar, o que eles chamam de mototáxi. Antigamente era eu não sei se ainda tem a Kombi lá, né? Mas para subir a Rocinha, tem a Kombi também. Mas para subir só na garupa de uma moto. Raíssa, eu acho que esse tipo de proposta, né, de trazer, por exemplo, você aqui no programa Flagrante, ele engrandece o nosso debate e ele faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre as comunidades carentes e como elas hoje enfrentam as suas dificuldades, não só na área de segurança, como de saúde pública, e de como nós precisamos enxergar os dois lados para que a gente consiga encontrar uma solução. Eu queria agradecer a Raíssa de Castro, diretora do filme Rocinha, Toda História Tem Dois Lados, participando hoje aqui no Flagrante. Rocinha, que é a maior favela do país, trazendo essa realidade. Obrigado pelo bate-papo, pela gentileza da entrevista.